E aí? Segundo a lei de Mendel, ele enunciou sua primeira lei trabalhando com a herança de características individuais em plantas de ervilha. O que ele examinou foram 7 caracteres separados e ele verificou que o mecanismo de transmissão era o mesmo em todos eles. Então, vamos lá. Mendel, ele sacou o seguinte, né? Tem um gene amarelo. Opa, pera. Tem um gene amarelo e tem um gene verde. O gene amarelo carrega azão. E o gene verde, ele é recessivo. Azinho. Então, essa aqui é a linha parental. O azão só vai poder dar... nesse cruzamento, a ervilha amarela, azão, que tem o gene azão, só vai poder dar azão. E a verde, que tem azinho, só vai poder dar azinho. E logo, vai gerar uma ervilha amarela heterozigota azinho. Ou seja, essa é a F1. Vocês estão entendendo? Logo então, você cruzando a F1 cruzando com ela mesma, vai ser o seguinte: vai ser uma heterozigota azinho cruzando com uma heterozigota azinho. Fazendo o cruzamento, vamos fazer aquela tabelita. Azinho cruzando com azinho. Azinho. Vamos colocar na ordem de azão e azinho. Então, ou seja, vai dar. Tá vendo? Onde que vamos achar os dominantes? Os dominantes são genes que vai ter a presença do azão. Vai ter, cruzando o azão com azinho, com ele mesmo, vai resultar 3 dominantes. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, vocês estão percebendo? 3 dominantes, que é um homozigoto, azão, 2 heterozigoto, azinho, e um recessivo, azinho. Logo, em termos de porcentagem, 100% vai ser todo o cruzamento. Então, azinho vai receber 25%. E azinho, cada azinho vai receber 25%. Somando, vai ser 50%. E esse azão, como só tem ele, 75 para 100%, sobra os 25%. Então vai ser 3 amarelas
que são as dominantes, e uma recessiva, uma cor verde. Esse é o esquema da primeira lei de Mendel. Bom, depois de estabelecer o processo hereditário envolvendo um par de genes, Mendel começou a examinar a transmissão de duas características ao mesmo tempo. Para isso, ele fez o cruzamento, verificou resultados nas gerações descendentes. Para fazer os cruzamentos, foi usado o mesmo esquema empregado no estudo da primeira lei. A geração P usava duas plantas homozigotas puras para características estudadas. Desse modo, um pé de ervilha, uma ervilheira duplo dominante ou homozigota era cruzada com uma dupla recessiva. Mendel permitia, então, a autofecundação dos indivíduos díbridos da primeira geração e observava os resultados na geração seguinte. Observava os resultados na geração F2. A partir então desses resultados e repetindo as experiências várias vezes, ele desenvolveu um modelo teórico para explicar o processo que foi observado. A experiência que o Mendel fez. Então é o seguinte, como que foi? Mendel foram cruzadas plantas de ervilhas dotadas de sementes amarelas e lisas. Amarelas, sementes amarelas e sementes lisas. Então cruzou lá. Cruzou amarelas lisas com as verdes rugosas. Quando ele cruzou, aqui é a parental, né? O cruzamento parental. Quando ele cruzou essa com essa, teve a primeira geração, a F1, que deu todas elas, deu 100% amarelas. 100% amarelas lisas. Ou seja, amarelas lisas com verdes rugosas, quando ele cruzou, deu 100% das características das amarelas lisas. Daí, o que ele fez? Ele cruzou novamente, só que ele fez a F1 com ela mesma, com a F1. Cruzou a F1 com a F1. Aí, cruzando, ele conseguiu chegar nesse resultado, ó. Deu uma mistureba de amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. Esse foi o cruzamento que Mendel fez com duas características. Então, de duas características, cruzando duas características, na primeira geração, só vão herdar características de um dos pares, que no caso foi das amarelas lisas. Aí sim, a partir da primeira geração, fazendo as próximas gerações seguintes, resultaria apareceria as misturas de ambas os cruzamentos da parental. O que o Mendel... Então, explicando, na geração F1 foram conseguidas 100% de plantas com ervilhas amarelas, beleza? Já o fenótipo amarelo domina o verde e o fenótipo liso domina o rugoso. Em F2, na segunda geração, apareceu indivíduos iguais aos avós, que foi na geração parental. Amarelas lisas com verdes rugosas e plantas com fenótipos novos, como ervilhas amarelas rugosas, houve uma mistureba, e verdes lisas. Assim, na geração F2, na segunda geração, existem 4 fenótipos diferentes. Indivíduos dominante, semente amarela lisa, tem a dominante recessivo, amarela rugosa, recessivo dominante, verde lisa e a recessivo que é a verde rugosa. Então, a conclusão que o Mendel chegou
foi que estudar os resultados conseguidos, Mendel, então, ele percebeu que existia uma independência na transmissão das características cor e forma da semente. O fenótipo amarelo, ele é dominante, não era transmitido obrigatoriamente junto com o fenótipo liso dominante. E o fenótipo verde, que é recessivo, ele não era passado sempre junto com o fenótipo rugoso recessivo para os descendentes. Mendel, ele fez outros cruzamentos envolvendo outras características e conseguiu os mesmos resultados da experiência anteriormente descrita. A partir então dessas observações, ele desenvolveu um modelo teórico que explica os resultados dos experimentos. Para entender o modelo proposto por Mendel, é o seguinte: vamos designar o gene da cor amarela e o gene da cor verde. Azinho, amarela, azão, e o cor verde, azinha. O gene para a semente lisa é o Bzão e o gene da semente rugosa é o Bzinho. Então vai ficar o seguinte: dos pais, a linhagem parental vai ser azão, vai ser onde é totalmente dominante. Azão, azão, Bzão, Bzão. Então é cor amarela, cruzando com tudo recessivo. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, fazendo o cruzamento, ó, olha só, como se fosse fazer, ó, eu vou ter azinho com azinho, Bzinho e Bzinho. E agora vamos fazer as linhas, que vai ser azão, azão, Bzão, Bzão. Agora vamos fazer o cruzamento. Então, ó, azão com azinho, azão, azinho, azão, azinho novamente, Bzão, azinho e Bzão com azinho. Agora, azão, azinho, vai dar azão, azinho. Azão com azinho vai dar de novo azão, azinho. Bzão, azinho e Bzão, azinho. Azão, Bzinho. Azão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Tá saindo fora um pouco aqui da tabela que eu fiz. Aí tá, beleza. E Bzão, Bzinho. Agora vamos fazer as recessivas, que vai ser azão, Bzinho, azão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Resultado. Então o resultado ficou o seguinte: azão, azinho, deu quantos? 1, 2, 3, 4. Azão, azinho. 1, 2, 3, 4,
Azão, Azinho, vai dar 4, né? 4. Bzão, Azinho. Deu 1, 2, 3, 4, 5. 5. Azão, Bzinho. Azão, Bzinho. 1, 2, 3, 4. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho deu 1, 2, 3, 4. Então, cruzando o macho com a fêmea, que tenha duas características, azão, azão, Bzão, Bzão, e uma fêmea que tenha dois recessivos, duas características recessivas, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, vai dar a probabilidade de ter 4 mais 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu fiz umas contas aí, mas eu acho que vai dar 16, né? Deu 16. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Perdoe-me. Ó, cada planta da F1 forma 4 tipos de gametas, que proporciona... Agora sim, vai proporcionar azão, Bzão, azão, Bzinho, Bzão ou azão, Bzinho. Pode ir para o gameta com qualquer um dos genes com a forma Bzão ou Bzinho, da mesma probabilidade. Desse modo, a total independência dos genes da cor em relação aos genes na forma da semente. O encontro de qualquer dos genes responsáveis pela cor azão ou o azinho com qualquer um dos genes que vão determinar a forma Bzão ou Bzinho dependerá do acaso. A autofecundação da primeira geração produz a F2, a segunda geração. Então vai ter 16 possíveis encontros gaméticos esperados desse cruzamento. Então as proporções fenotípicas esperáveis são de seguinte. São de 9 e 16, são de total 16, então vai ser 9 indivíduos dominante, que vai ser amarelas lisas. Então, amarelas lisas, que é amarelas lisas vai ser azão com alguma coisa, vai ser e Bzão com alguma coisa, vai ser 9 e 16. Então vai ter 9 indivíduos que vai ser dominantes. Dominantes. Tudo dominante. Que vai dar amarelas lisas. Agora, amarelas rugosas. Amarelas rugosas vai ser azão com qualquer outro gene com dois recessivos, Bzinho e Bzinho, que vai dar 3. Vai dar 3. E verdes lisas, que é duas recessivas azinho, um Bzão com qualquer outro gene. Vai dar 3 também. E a última que vai ser verde rugosas, que vai ser tudo recessivo. Azinho com Bzinho. Opa, pera. Com Bzinho. Que vai ser uma. Vai ser
um descendente totalmente recessivo. Aí você fazendo a soma, vai dar 1 mais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então vai ser 16 e 16. Então, ou seja, daquele cruzamento de lá dos pais, azão, azão, bezão, bezão, cruzando com um gameta totalmente recessivo, que é o rugoso, azinho, azinho, bezinho, bezinho, fazendo esse cruzamento, a primeira geração vai gerar um heterozigoto azão, azinho, com bezão, bezinho, que vai ser amarela, lisa. Aí fazendo esse cruzamento de amarela lisa com outra amarela lisa, esse cruzamento da F1, que vai gerar 16 indivíduos. Esses que vai ser uma amarela lisa, aliás, vai ser 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Em um número teórico de 560 descendentes, esperaríamos uma proporção de 315 amarelas, 105 amarelas rugosas, 105 verdes lisas e 35 verdes rugosas. O resultado conseguido por Mendel em 556 plantas da segunda geração foram respectivamente 315, 101, 108, 32, ficando muito próximo da proporção esperada e confirmando a validade desse modelo. Então, sabendo disso, é possível fazer a proporção de outras contas.